série dos cultos vespertinos, onde pregamos durante todo o ano de 2015 nos milagres de Jesus e terminaremos no mês de fevereiro. Em março começaremos uma nova série sobre as parábolas de Jesus. Mas eu quero convidá-los então para abrir a Bíblia comigo em João capítulo 5. Nós suspendemos a série no mês de dezembro, por ser mês de Natal, Ano Novo, e hoje estamos voltando. Coloque-se em pé, João capítulo 5. João capítulo 5. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais... Vamos ler comigo 18, todos vocês? Vamos lá? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, exaltado seja o nome de Jesus. Obrigado por esse Senhor maravilhoso que nos deste. Obrigado pela grande salvação, redenção que recebemos nele. Obrigado, Senhor, porque ele é o maior presente que nós já recebemos. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa-nos por meio do que ele conquistou na cruz nesta noite. Fala poderosamente ao nosso coração. Nós não merecemos nada do Senhor, mas Jesus merece. Ele comprou a nossa salvação com sua vida preciosa e ressuscitou e nos deu o seu Espírito Santo, que fala conosco por meio das Escrituras. Então, Pai, exalta o nome de Jesus, que o Espírito se mova com graça e com poder nessa hora, enquanto ouvimos a exposição das Escrituras, que nossa alma seja aquecida, transformada, curada, Deus, ó Pai, liberta pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos irmãos e irmãs, nesse texto precioso, em que o Senhor Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, nós vemos um grande milagre. E enquanto eu preparava essa mensagem para você, meu clamor ao grande Deus foi o seguinte: Deus, que o Senhor realize grandes milagres na vida do teu povo enquanto ouvirmos a mensagem. O maior de todos os milagres é o milagre da regeneração, do novo nascimento, que é obra soberana do Espírito Santo. Mas quando sucede, o Espírito do Senhor lança a palavra no seu coração e você nasce de novo e ressuscita na alma e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então minha oração é que haja salvação nessa casa nessa noite. Mas também nós clamamos ao Senhor que Ele visite a sua alma com cura.
se você anda com a alma machucada, se você foi pisoteado, se você foi execrado, se você foi traído, se você foi humilhado, se você foi machucado, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor traga cura para o seu coração. Mas se a sua alma está inundada de rancor, e se você tem enfrentado crise nos seus relacionamentos, em nome de Jesus, que você creia no Senhor e seja por Ele curado. O Senhor tem poder para realizar milagres quando quer. E o texto nos apresenta um grande milagre. E eu clamo ao Senhor que realize grandes milagres na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um grande milagre. O texto nos diz inicialmente, amados irmãos, que um grande milagre envolve um lugar. Um grande milagre envolve um lugar. Versículos de 1 a 4, vamos ler novamente, responsivamente. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Vocês, o 2. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Vocês, o 4. Um grande milagre envolve um lugar, amados amigos e irmãos. O texto nos diz que o Senhor Jesus, depois de curar o filho de um oficial, estando Jesus em Caná e o filho do oficial em Cafarnaum, Jesus vai a Jerusalém, onde há uma festa dos judeus. Então, um grande milagre envolve um lugar, o lugar é Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém significa o lugar em que habita a paz. Então, o milagre se envolve num lugar que tem um nome maravilhoso, que se chama o lugar em que habita a paz. Mas não somente isso, o texto diz que esse milagre sucede junto à porta das ovelhas. Imagine que imagem essa porta traz para nós. Talvez você achasse que aquela porta das ovelhas seria o lugar onde os pastores se reuniriam e atenderiam os irmãos e conversariam com eles. Era o gabinete pastoral do Antigo Testamento, mas não é isso não, amados irmãos. A porta das ovelhas é a porta em Jerusalém, por meio da qual entram as ovelhas que serão sacrificadas no culto a Deus e no templo. Então, esse lugar, amados irmãos, é um lugar de paz, mas é um lugar de sacrifício. Cada cordeiro, cada ovelha que entrava por aquela porta apontava para o Senhor Jesus, que dentro de pouco daria a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Um grande milagre envolve um lugar, envolve, amados irmãos, um lugar de paz, mas envolve um lugar de sacrifício. Cristo foi sacrificado em Jerusalém, fora da porta, para pagar os pecados dos seus eleitos, para pagar os teus pecados e os meus, se nós temos crido nele como nosso único Senhor e Salvador. Mas um grande milagre, além de envolver esse lugar em que habita a paz, e ser um lugar, amados amigos e irmãos, de sacrifício, o texto diz para nós que esse milagre sucede no tanque de Betesda, um tanque que tem 5 pavilhões. Betesda, amados irmãos, significa Bet Shaddá, e em hebraico significa casa de misericórdia. Então, um grande milagre acontece num lugar em que habita a paz, onde o sacrifício é levantado sobre todas as coisas. E aquele lugar, então, é um lugar de milagres, é uma casa de misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus, por meio do qual Ele não nos dá aquilo que merecemos. É o atributo de Deus, por meio do qual Ele retém a sua mão de ira contra nós. Não nos dando a ira que merecemos, mas dando-nos o seu perdão, a sua bondade, a sua salvação. Aquele lugar, amados irmãos, é a casa de misericórdia. Como nós gostaríamos de estar num lugar como esse, o lugar em que habita a paz, o lugar onde é exaltado o sacrifício, o lugar, amados amigos, onde é a casa de misericórdia. E se não bastasse ali naquele pavilhão, você vê que há enfermos, a Bíblia diz que é um lugar de intervenção sobrenatural. O versículo 4 diz que desce um anjo ali a cada certo tempo e move a água, amados amigos e irmãos, e o primeiro enfermo que cai no tanque é curado de qualquer doença que tiver. Um lugar de intervenção. O texto está entre colchetes aqui, porque alguns manuscritos do Novo Testamento não tinham esse texto, mas eu creio que se Deus o colocou na sua soberania aqui, é a palavra de Deus para mim e para você. Então eu quero dizer para você o seguinte, é um lugar de intervenção, um lugar de milagre. Quem não gostaria de estar num lugar como esse? Um lugar de paz, um lugar de misericórdia, um lugar de sacrifício, um lugar onde acontece a intervenção. Mas, irmãos, ainda que esse lugar
tenha tantas bênçãos tão gloriosas. O versículo 3 nos diz que, junto daquele tanque, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Amados amigos e irmãos, hoje nos lugares em que nós chamamos lugares onde o sacrifício de Cristo é exaltado, lugares de misericórdia, casas de misericórdia, lugares onde habita a paz e onde intervém Deus poderosamente, são lugares onde há muita gente que precisa de cura, de graça, de intervenção do Senhor. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por quê que na igreja tem tanta gente tão complicada, tanta gente tão pecadora, tanta gente tão errada, tanta gente cabeça tão dura, pastor? Eu falei, é justamente porque é o lugar onde o Senhor vai curar essas pessoas. Elas precisam de cura naquele lugar. Então o texto vem nos ensinar, amados irmãos, que um grande milagre envolve um grande lugar, e esse lugar é a igreja de Cristo Jesus, que não são as quatro paredes onde estamos, mas nós, o povo do Senhor. O lugar onde Deus habita é o lugar onde seu povo está, e esse lugar é lugar de paz, é lugar de misericórdia, é lugar onde o sacrifício do Senhor é exaltado, é lugar de intervenção sobrenatural, mas é lugar onde gente doente precisa ser perdoada, precisa ser curada, precisa ser restaurada. Eu quero dizer para você, se nessa noite você precisa de um grande milagre do Senhor na sua vida, você está no lugar correto. E talvez você diga, pastor, eu estou podre, eu sou pecador, eu tenho andado longe do Senhor, minha alma está doente, meu coração está machucado, mas eu quero lhe dizer que a maior cura que você pode receber é o perdão de pecados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele, ele pode trazer paz, alegria, reconciliação, nova vida para você. Um grande milagre acontece, envolve um grande lugar, um lugar abençoado. Irmãos, é tanto assim que um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento é Jeremias 18. Deus fala para o profeta e diz assim, desce à casa do oleiro, Jeremias, meu filho, e lá você vai ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu para aprender. E chegou lá, o oleiro estava com o pé no pedal, certo? E em cima rodava ali a sua máquina, e o barro em cima, o oleiro começou a moldar um barro. Jeremias conta para nós. E aquele barro foi se transformando num lindo vaso, mas parece que o vaso trincou. Então o que o oleiro fez? Quebrou o barro todo de novo, amassou todo de novo, e fez dele um lindo vaso, um vaso melhor. Então Deus deu a palavra a Jeremias, acaso não posso eu, ó povo de Israel, fazer como o oleiro fez, como o barro se lhe quebrou na mão, quando você se quebra na minha mão, Israel, eu tomo você e faço de você um vaso novo. A casa do oleiro, amados irmãos, é o lugar onde a gente aprende que Deus é o Deus das segundas oportunidades, que Deus é o Deus que nos cura, que Deus é o Deus que restaura a nossa vida, que Deus é o Deus que tem misericórdia de nós. Se você veio aqui nessa noite, eu quero lhe dizer que você não veio aqui por acaso. Se você está sujo, em pecado, com a alma doente, hoje clame o perdão do Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis. Leve a sua dor perante o Senhor. Querido amigo, um grande milagre envolve um grande lugar. E esse lugar é a igreja de Deus, que não são quatro paredes, mas é o povo de Deus reunido, que exalta o nome do Senhor. Que Deus realize milagres na sua vida nessa noite. Amém, meu irmão? Que o Senhor perdoe os seus pecados em nome de Jesus. Que o Senhor quebre a dureza do seu coração. Que o Senhor te visite com a bênção de reconciliação dentro da sua casa. E se Ele quiser curar fisicamente, Ele cura soberanamente, se Ele quiser. Não depende de mim nem de você, mas pedir nós podemos pedir. Então nós vamos orar e Ele vai realizar a vontade dEle, para a glória dEle. Mas eu oro para que o Senhor te visite com cura nessa noite, em nome de Jesus. Vamos olhar para o texto. Nós aprendemos que um grande milagre, além de envolver um lugar, um grande milagre envolve pessoas. Um grande milagre envolve um lugar, mas um grande milagre envolve pessoas. E o texto fala aqui, amados irmãos, além do Senhor Jesus, do paralítico e dos judeus. Vamos dar uma olhadinha no paralítico? O texto diz, olha aí para mim, leia o versículo 5 para mim. Há quanto tempo ele está doente? Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. 38 anos. Você imagina o que é isso? Um homem que um dia caminhou, não pode andar mais. E ele tem 38 anos de enfermidade.
E ele não tem o esclarecimento que nosso irmão Walter tem, no testemunho que deu de maneira tão graciosa que Deus lhe falou a alma, que seria o seu sustentador. Esse homem ainda nem convertido é, e está à beira de um tanque onde desce um anjo, e o primeiro que cai ali é curado. E aquele homem, então, está com uma expectativa de cura durante 38 anos. E durante 38 anos ele está ali e vê sendo curado 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, sei lá, centenas, Deus sabe quantos. Mas ele não foi curado. Há 38 anos que o texto nos diz, pelo contexto, que aquele homem está com sua alma na defensiva, que está esperando algo que não acontece, como a Bíblia diz, a esperança que se tarda faz adoecer o coração. Ele é como, amados amigos e irmãos, Zacarias, que diferentemente era um santo varão de Deus, mas quis ser pai a vida inteira. E um homem que não tem pai, não é um homem completo naqueles dias. Uma mulher que não tem filhos é considerada maldita, e Zacarias e Isabel são piedosos demais. Mas eles já desistiram da ideia do milagre. Então, quando Zacarias entra, naquela época há tantos sacerdotes, ele entrava uma vez na vida no Santo dos Santos, Gabriel aparece ali e diz para ele que ele vai ser pai do profeta do Messias. E ele dá uma risada. Não dá, não tem jeito. Minha dona já não tem nem mais o costume das mulheres. O pessoal lá da Batista de Fortaleza fez um vídeo dizendo que Gabriel falou assim: você pensa que eu sou anjo do Paraguai, rapaz? Ele não falou assim no texto bíblico, não, viu? Ele fala assim: mas para você saber que eu estou dizendo a verdade, você vai ficar mudo até quando o menino nasça. Veja bem que Zacarias, sendo piedoso, se tornou incrédulo por causa da grande dor que enfrentou. E aqui está esse homem há 38 anos, com esperança não realizada, provavelmente com o coração machucado. Então a gente vê que o milagre envolve pessoas que às vezes estão machucadas há muito tempo. Mas além disso, esse homem, amados amigos e irmãos, é um homem cheio de justiça própria. Por quê? Porque talvez ele liga o fato de não ter sido curado, parecer que ele é um homem mau e um homem incrédulo. E Jesus só faz uma pergunta para ele: queres ser curado? E ele, irmãos, já entra no tribunal da defesa própria de uma maneira tremenda. Ele é um grande autojustificador. Ele diz aqui o seguinte: Jesus só fala para ele: queres ser curado? Ele começa a dar uma explicação: Senhor, não tem ninguém que me ponha na água, no tanque, quando a água é agitada. Eu vou e ninguém me põe, ninguém chega, e eu não chego antes do povo, e eu estou em sérios problemas. Não é porque eu sou pior do que os outros, ele quase diz isso. Ele começa a se justificar, amados amigos e irmãos. Ele é um homem que tem justiça própria. E nós sabemos, amados irmãos, como Isaías disse em 64:5, que as nossas melhores obras não passam para Deus de trapos de imundícia. O que você fizer de melhor para Deus é algo repugnante. As suas melhores obras causam náusea no Senhor, se não forem oferecidas por meio da graça de Jesus. Então, queridos amigos, ele começa a se defender. Então, um homem que está numa batalha de justiça própria, se justificando a si mesmo na sua enfermidade. Mas Jesus, amados irmãos, nem deixa ele terminar de contar a história. Diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele então levanta e pega a sua cama e começa a andar. E ele se encontra com os religiosos, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho, e eles viram para ele e falaram assim: o que você está carregando o leito no sábado? Não é permitido, rapaz. O homem que me curou, que me mandou fazer isso. Quem foi que te curou? Aí ele sai em Jerusalém para procurar Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, não peque mais, para você não ficar pior do que você estava. O homem sai dali, amados irmãos, e vai entregar Jesus para os fariseus. Tem condição para um homem desse? Lá na minha cidade, em Minas Gerais, o povo diz: esse é um filho de uma abençoada, louvado seja Deus. Amados amigos, como é que o cara faz um negócio desse? Ele estava 38 anos doente. Jesus cura ele. Ele procura saber quem é, para entregar Jesus para os fariseus. Traidor. O milagre envolve pessoas. Pessoas, às vezes, enfermas há muito tempo. Pessoas, amados amigos, cheias de justificações próprias, de batalhas interiores. Pessoas, amados amigos e irmãos, ingratas, mal agradecidas, que traem o Senhor, que lhes fazem tanto bem. Mas não só o paralítico, envolve também os religiosos, os judeus, o texto diz. E os judeus, amados irmãos, são policiais da fé.
São policiais espirituais. Primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eles veem um homem carregando leite no sábado, eles nem perguntam o que aconteceu, eles já vão acusando. Antes de perguntar, eles já começam a acusar. Olha o que diz o versículo de número 10. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leite. E, amados amigos e irmãos, eles fazem menção dos dias de Jeremias, em que Jeremias, amados irmãos, estava ali e o povo de Israel abria a porta de Jerusalém para os povos de outras nações fazerem comércio. Não era possível carregar uma carga, porque no dia do Senhor não é dia de trabalho. Aquele homem só está levando sua cama para casa, porque ele foi curado. Ninguém pergunta se ele foi curado ou algo de bom que aconteceu, só jogam nele a lei e diz: você não pode carregar essa cama, essa maca, rapaz, hoje. Também nos dias de Neemias aconteceu a mesma coisa. Então, ele vai querendo se explicar, para não ficar mal na fita com eles, diz: não, foi o homem que me curou, que me mandou carregar. Quem foi esse homem? Então, veja bem, primeiro, amados irmãos, eles acusam antes de perguntar. Depois eles perguntam para acusar. E aí o homem sai, descobre que é Jesus, Jesus o confronta, ele sai e entrega Jesus para os fariseus. E aí o que os fariseus fazem? Perseguem a Jesus. Olha para você ver, no meio de um grande milagre, da visitação de Deus, que mostra quem Cristo é, aqueles homens que deveriam ser os recebedores de Jesus, aqueles que efusivamente abraçariam ao Senhor e reconheceriam nele o Messias prometido, eles perseguem a Jesus. Versículo de número 16 diz o seguinte: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Ele é o Criador do sábado. Ele é o nosso Shabá. Ele é o nosso descanso. Ele faz o bem no sábado. O sábado não é dia de você trabalhar para si mesmo, mas o Shabá é dia de adoração, dia de anunciar a palavra, dia de abençoar o outro. E Jesus faz o bem, e o que esses homens fazem? Perseguem a Jesus, mas mais do que isso, amados amigos e irmãos, nós vemos que esse grande milagre envolve pessoas, envolveu o paralítico curado, envolve os judeus religiosos cheios de inveja, que também são assassinos na sua alma. O nosso último versículo diz que quando Jesus se revela como Filho de Deus, o versículo 18 ensina aí: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amados amigos e irmãos, um grande milagre envolve pessoas. Envolveu o paralítico, mas envolve os judeus religiosos, que acusam antes de perguntar, que perguntam para acusar, conforme nos diz o texto, que perseguem o próprio Filho de Deus e que são cheios de ódio no coração, de ira, querendo destruir a obra graciosa do Senhor. Amados amigos e irmãos, nós aprendemos do texto que um grande milagre envolve pessoas. E ao olhar para esse texto, eu quero perguntar para você, com quem você se identifica nesse texto tão precioso da palavra do Senhor? Talvez você é alguém que está na igreja e há anos alguém te maltratou. Há décadas alguém falou mal com você e você há 30 anos não fala com essa pessoa. E senta na mesa e participa da ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido, mas você sabe que tem algo para resolver. 38 anos com uma mágoa no coração. Ou talvez alguém vai se aproximar de você dizendo o que está acontecendo e você começa a querer se defender demais. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso, e você é cheio de justiça própria e entendeu que não entendeu que a sua justiça não vale nada. A justiça que nos cobre é a justiça de Cristo Jesus. Deus não nos aceita com base nas nossas obras, Deus nos aceita com base na obra de Cristo e de graça para nós. Então não existe nada que eu faça, tenha feito ou venha fazer que vai impressionar Deus. Ou como dizia Charles Spurgeon, não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos. Deus me ama por causa do que Jesus fez, não por causa do meu desempenho. A nossa justiça não vale nada, irmãos. Nós não temos que provar nada para ninguém. A nossa justiça vem da cruz. Quando a nossa justiça vem da cruz, a gente consegue enfrentar as enfermidades, as lutas, as dores, sim, com gemido, mas muito mais em paz, porque a gente sabe que Deus bateu o martelo no tribunal da nossa consciência e disse: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. E Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é amado, você é perdoado, você foi comprado.
Mas talvez você está aqui na igreja, tem recebido bênçãos, tem ouvido a palavra, tem sido protegido pelo Senhor, mas a sua vida é uma farsa. Você tem traído o Senhor todos os dias. Você vive em relacionamentos adúlteros. Você é uma pessoa que vive difamando as outras pessoas. Você não administra as suas finanças de maneira que glorifica a Deus. Você não tem priorizado o Senhor como o rei da sua vida. Não tem cuidado da sua família como deveria. Não tem sido a bênção que Deus deseja que você seja. E você está traindo o Senhor que tem te abençoado de maneira maravilhosa. Nessa noite a palavra do Senhor é para você. O Senhor pode trazer restauração para a sua vida. Mas talvez você é alguém, como os judeus, cheio de justiça própria demais. Alguém que não olha para os seus próprios pecados e já fica com o dedo acusado para os outros, pronto para policiar a vida dos irmãos, acusando antes de perguntar, perguntando às vezes para acusar, não é verdade? Então você olha para a vida desses homens, eles perseguem o Senhor e muitas vezes o seu coração fica irado, querendo destruir irmãos seus que custaram o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário, amados amigos e irmãos. Se você, meu irmão, se encontra enfermo na alma, tal como aquele paralítico, ou tal como aqueles judeus, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo veio para os enfermos e não para os que estão sãos. Pastor Camargo leu o texto de Lucas 5, no qual Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores para o arrependimento. Se você é pecador como aquele paralítico, se você é pecador como os religiosos dos dias de Jesus, eu quero lhe dizer que o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Se você se arrepender dos seus pecados hoje, se você se arrepender dos seus sentidos de justiça própria, se você se arrepender do jeito que tem levado a vida, com o coração endurecido, hoje o Senhor Jesus está aqui, Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, Ele quer te dar então o perdão, a reconciliação, a paz e a vida eterna. Creia somente na justiça que vem dEle, creia que só Ele é o único mediador entre Deus e os homens, creia que somente a obra dEle te faz aceito diante do Pai. Creia em Jesus e você será perdoado, lavado, reconciliado, justificado, transformado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Oh, meu querido irmão, um grande milagre envolve pessoas, é assim. No dia, irmãos, em que Pedro, a Bíblia nos diz que passeava por toda parte, fazendo a obra missionária no norte de Israel, ele passou em Lida. E ali em Lida tinha um rapaz chamado Enéas, que também é paralítico, e há 8 anos que jaz de cama. E Pedro, olhando para ele, vendo que tem fé para ser curado, diz o seguinte, Enéas, em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente Enéas se levantou e arrumou o seu leito. E a Bíblia nos conta então que viram isso todos os habitantes de Lida e Sarona, 3.000 pessoas, os quais se converteram ao Senhor. Quando Deus realiza um milagre na sua vida, meu amigo e irmão, as pessoas que estão ao redor são tocadas, são impactadas, são transformadas, são mudadas em nome de Jesus. Então eu quero lhe dizer, se o Senhor hoje traz cura para o seu coração e restauração para a sua vida, você pode ser instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Um grande milagre envolve pessoas, que Deus use a sua vida para abençoar a muitos, em nome de Jesus. Que Deus realize um grande milagre na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Um grande milagre envolve um lugar, um grande milagre envolve pessoas, mas um grande milagre envolve o Senhor. Um grande milagre envolve o Senhor. E ao olhar para o texto, nós aprendemos no que envolve o Senhor. Leia para mim, primeiramente, o versículo de número 1 do capítulo 5, por favor, pode ler? Em primeiro lugar, amados irmãos, nós vemos a ação do Senhor no texto. Primeira coisa que o Senhor faz, Ele vai em busca do pecador. Amado amigo e irmão, é maravilhoso perceber que quando alguém se converte ao Senhor, não é porque essa pessoa decidiu ir atrás do Senhor Jesus. Ou quando alguém é curado pelo Senhor, essa não é uma decisão soberana do homem, é por causa da graça do Senhor que vai ao encontro do pecador. Jesus foi a Jerusalém.
atrás de curar esse cego. Jesus, amados irmãos, é quem vem ao nosso encontro. Nesse mesmo evangelho, ele diz aos apóstolos, no capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amados amigos e irmãos, então nós vemos Jesus, ele é o autor do milagre, ele é o iniciador do milagre, é aquele que vai em busca do paralítico, que vai em busca do perdido, que vai em busca do necessitado para restaurá-lo para a sua glória. Por isso ele veio soberanamente dos céus, por iniciativa própria, se deu a si mesmo, morrendo na cruz, recebendo a ira do Pai no nosso lugar, a ira de Deus contra os meus pecados, contra os teus. Jesus recebeu voluntariamente na cruz, ressuscitou da morte, subiu aos céus e vai resgatar todo o seu povo através da pregação do evangelho, usando os seus servos. Então, primeiramente, um grande milagre envolve o Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro. Amados irmãos, Jesus veio e veio fisicamente, mas veio espiritualmente, através da obra do seu Espírito, usando os seus missionários, usando a sua palavra. Por isso o Evangelho está solto no Brasil hoje, e milhares têm ouvido e crido, porque o Senhor é o Senhor que busca soberanamente o seu povo. Mas ao olhar para esse texto, amados irmãos, nós vemos que esse grande milagre que envolve Jesus, que é aquele que vai atrás do pecador, nos mostra que esse Jesus também sonda a nossa alma. Olha o que o Senhor diz àquele homem, o versículo de número 6. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Vocês? Queres ser curado? Amados amigos e irmãos, Jesus sonda a nossa alma. Jesus, amados irmãos, traz à luz o que está no nosso coração. Jesus quer mostrar para aquele homem como está a alma dele. E aquele homem está triste, angustiado, frustrado, tentando encontrar razão em si mesmo para explicar por que não foi curado ainda. Mas que maravilha que Jesus sonde os nossos corações. Todos vibram, amados irmãos, com Sócrates, que criou a maêutica, que era a sua técnica de filosofia, que era a arte de dar à luz as ideias por meio de indagações. Mas não há melhor indagador do que o Senhor Jesus. Quando você estuda as perguntas de Jesus, na sua palavra, você encontra Adão no meio do jardim e o Senhor pergunta, onde estás, Adão? Ou então você encontra Elias lá na caverna, deprimido, angustiado, e o Senhor diz, que fazes aqui, Elias? Certo? O Senhor é aquele que sempre sonda o nosso coração. O Senhor sabe onde Adão está. O Senhor sabe o que Elias está fazendo ali. O Senhor pergunta ao cego, queres ser curado? Talvez você diga assim, que pergunta mais óbvia, Jesus. Não, é claro que Jesus sabia disso. O Senhor pergunta, né, lembra lá para o nosso irmão Bartimeu, o cego de Jericó, que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Mas Jesus, amado irmão, quer que a pessoa externe a sua alma. Ele quer sondar a sua vida. Ele quer que você olhe para dentro de si e diga, eu estou precisando disso. Muitas vezes você está angustiado, está atribulado, está sofrido e nem consegue formular aquilo do que você precisa. Mas hoje o Senhor está perguntando, você quer ser curado? Você quer que a sua vida mude? Ou você quer que as coisas continuem do jeito que estão? Mas além de sondar o nosso coração e de vir ao nosso encontro, Jesus nos exorta, amados amigos e irmãos. Quando aquele cego está ali, Jesus sabe o que ele vai fazer. Vai entregá-lo para os fariseus. Ele vai ao encontro do Senhor. E o Senhor diz a ele no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu irmão, essa palavra não é só para aquele cego, não. É para você que está aqui. Lembra da nossa querida irmã, a adúltera, do Evangelho de João, capítulo 8? Lá está o Senhor Jesus ensinando, logo de madrugadinha, chegam os fariseus com aquela santa mulher de Deus redimida pela graça de Jesus, que tropeçou, caiu em adultério.
E de repente, então, eles querem pressionar Jesus para acabar com a popularidade do Senhor, porque Moisés mandou apedrejar. Se Jesus é contra o apedrejamento, está quebrando a lei. Mas se Jesus manda apedrejar, não é bondoso e misericordioso, como todo mundo disse, e perde a popularidade no meio do povo. Então lá está aquela mulher, e ele diz: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés mandou apedrejar. Tu, pois, que dizes? Jesus desce e começa a escrever no chão. E eles apertam o Senhor e diz: Moisés mandou apedrejar, e o Senhor o que manda fazer? Jesus levanta, o único que pode atirar pedra, tá? E fala assim: tudo bem, aquele que de vocês não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E voltou para o chão para escrever. E a Bíblia diz que todos acusados pela sua consciência, a começar pelos mais velhos, eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz, mas cada um jogando ali sua pedra no chão, foram embora, amados amigos, porque todos são pecadores, e ninguém pode atirar pedra naquela mulher. Mas o único que lhe pode atirar pedra, então, levanta e olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E ela, temerosa: não, Senhor. E ele diz a ela, então: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, amados amigos e irmãos, para esse homem: não peques mais para que não te suceda coisa pior. O Senhor não quer que você caia em pecado, querido, porque Ele te ama. E Ele mesmo foi quem instituiu que o salário do pecado é a morte. E se você continua vindo à igreja, mas vivendo uma vida hipócrita, uma vida de farsa, achando que ninguém sabe da sua história, Deus sabe de tudo. E com muito amor, manda dizer para você nessa noite: pare de pecar, para que não te suceda coisa pior. Que você, em nome de Jesus, se arrependa hoje do seu pecado. E diga: Senhor, obrigado pela paciência que o Senhor tem tido comigo. Me dá vitória, eu creio na Tua palavra. Eu quero vencer o pecado. Jesus te confronta hoje porque te ama. Abandone a vida de pecado em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Mas, amados irmãos, Jesus, no final do texto, se revela. Um grande milagre envolve o Senhor. O Senhor que vem ao nosso encontro, como nós temos visto de maneira tão graciosa no texto, o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos confronta, mas o Senhor que se revela. Os fariseus o perseguem e o estão apertando. E ele diz então, amados irmãos, no versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Porque quando Jesus diz que Deus é o pai dele, a expressão filho de Deus no Novo Testamento significa literalmente que Jesus é da mesma natureza de Deus. O filho de alguém tem a mesma natureza desse alguém. E ele diz: o meu pai, o Deus Criador, está trabalhando até agora. E ele é um com o pai, ele também é Deus. Meu pai trabalha até agora, diz o texto, e eu trabalho também. E aí a Bíblia diz que é por isso que os judeus ficam irados e querem matá-lo, porque ele não somente quebra o sábado, não no jeito da lei, mas no legalismo dos judeus, mas ele também diz que Deus é seu próprio Pai. E o texto explica que quando diz isso, Jesus se faz igual a Deus. Jesus se revela, amados amigos e irmãos. É por isso que nós não podemos permanecer inertes diante de Jesus. É por isso que C.S. Lewis tem toda a razão, que é ridículo quando alguém diz que Jesus é um bom mestre, ou quando alguém diz que Jesus é um filósofo, ou quando alguém diz que Jesus foi um filantropo, ou quando alguém diz que Jesus foi uma boa pessoa. Porque você não tem outra opção. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou que ele era um mau caráter, ou que ele era um louco. Porque alguém que diz que é Deus, se não é Deus, é um mau caráter. É um salafrário. Mas se alguém pensa que é Deus, não sendo Deus, é louco. Então ninguém tem a opção de acreditar que Jesus foi um bom filantropo, que Jesus foi o maior dos filósofos, que Jesus foi, queridos, um revolucionário político, que Jesus era uma boa pessoa. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou você vai dizer que Jesus é um impostor. Não há outra opção. Porque ele diz: Deus é o meu Pai. Eu sou Deus. Querido amigo, pela graça de Deus, nós acreditamos que Ele é Deus. Nós acreditamos na sua obra. Lembre comigo daquele dia que Jesus está lá, na festa dos tabernáculos. Todos os dias, o sacerdote pega água do tanque de Siloé
e vai numa grande procissão, eu não sei o que ele canta, mas ele pega a água do tanque, certo, de Siloé, e vai até ao lado do altar do sacrifício, e a multidão vai cantando, eu não sei se os judeus vão cantando, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, que a paz do nosso Pai, mas eles vão cantando em festa. Quando acaba a procissão, o sacerdote derrama água do lado do altar do sacrifício, e isso acontece no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no sétimo dia, no último grande dia da festa. Depois que o sacerdote faz então essa obra, Jesus se levanta e diz, se alguém tem sede, eles estão dizendo que Deus matou a sede deles no deserto, mas Jesus diz que é uma sede no peito e na alma, que a água não pode matar. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, Ele é Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando do Espírito de Deus que tem brotado como fonte viva em nossa alma, porque cremos nele como Filho de Deus, porque cremos nele como nosso Senhor, porque cremos que ele é o nosso Salvador. Meus queridos amigos, o maior milagre que Deus faz é a ressurreição de um pecador, é a salvação de uma alma, e para isso Jesus veio ao nosso encontro, e por isso ele sonda as nossas motivações, e por isso, amados amigos e irmãos, ele nos confronta nos nossos pecados, e se revela como o nosso grande Deus e Salvador. Louvado seja o Senhor. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, que nessa noite, você que precisa de um milagre, se arrependa de tudo que tem feito de errado. Diga, Senhor, perdoa a minha vida, perdoa as minhas falhas. Me recebe por causa do que Cristo fez. Eu creio no teu perdão. Creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Creio que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim. Eu creio, me arrependo, invoco a presença dEle. Vem, Senhor, morar no meu coração. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê hoje a bênção de ver o grande milagre da salvação. Mas que Deus também nos dê a bênção de ver o milagre da restauração da tua família. Amém, meu irmão? Que Deus quebre o seu coração, minha irmã, para que a senhora não seja uma goteira na vida do seu marido. Mas que Deus quebre o seu coração, meu irmão, para que o senhor deixe de ser esse homem cabeça dura que o senhor tem sido. Que Deus restaure a família, que ambos se humilhem e se pareçam com Jesus dentro dessa casa. Mas que você, filho, pare de responder seu pai, lave sua boca com sabão. A Bíblia manda você honrar seu pai. Como é que você tem coragem de desrespeitar seu pai assim? Tome vergonha na sua cara. Quando você desonra seu pai, você desonra a Deus. Jesus morreu por você. Comece a tratar seu pai e sua mãe com carinho, porque eles são dignos de todo respeito. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem vivido para si, e lá no seu trabalho, as pessoas olham para você e falam, essa pessoa não é um crente. Esses dias, amados irmãos, eu estava conversando com o reverendo Reginaldo Robson, que eu hospedei lá em casa, que foi quem ganhou minha esposa para Cristo quando ela era adolescente, é tio dela. E ele trabalha no TJ, lá no Amapá, e ele me contava sobre uns colegas lá, ele dizia, olha, tem muitos crentes lá, mas um colega disse, crente aqui, é só o pastor Reginaldo e a irmã fulana de tal. E um outro irmão, eu não. Ele falou assim, não, você vai à igreja, mas você não é crente, não. O que as pessoas diriam de você? Você precisa mudar de vida. Hoje o Senhor quer fazer um grande milagre na sua vida. Pastor, o que eu preciso? Se arrependa hoje. Peça o perdão do Senhor. Diga, Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu testemunho, restaura o meu relacionamento contigo. E então você vai ver que o grande milagre acontece com você no meio do corpo de Cristo. O grande milagre é um grande testemunho para abençoar muitas pessoas. Um grande milagre só acontece por causa do Senhor Jesus. Que o Senhor te visite com cura nessa noite. Que Ele cure o seu coração. Que Ele te visite com salvação. Que Ele te visite com restauração. Que o Senhor realize na sua vida um grande milagre, em nome de Jesus. Vamos orar.